certeza que quem está ouvindo ou assistindo aí tá tendo uma aula. E vou até chamar a atenção para os estudantes aí, que, enfim, tem muita gente que ouve, que assiste a gente aqui. Legal. Está ajudando muito essa galera. E queria que você falasse um pouquinho de forma mais detalhada desse tipo de vidros aí para... Você acabou de falar aqui, guarda-corpo. O vidro pro guarda-corpo, ele é um outro produto que existe alguns mitos aí, algumas questões. Muita gente utiliza, por exemplo, vidro temperado monolítico em guarda-corpo. A norma não permite. Tá? Hoje a norma de guarda-corpo, que é a 14718, a última revisão, salvo engano, foi em 2019. Inclusive está em revisão a norma novamente, porque há diversos pontos ali que foi bastante questionado pelo mercado, criticado no bom sentido, vamos dizer assim. Então essa norma ainda está com o comitê lá, revisando ela novamente e criando ali diversos pontos que vai trazer muito mais informação relevante para os arquitetos, engenheiros, enfim, especificadores em geral e para o consumidor. A norma de guarda-corpo ela é muito clara, precisa ser um vidro laminado. Por quê? Porque em caso de uma quebra, o vidro precisa ficar ali intacto, não pode oferecer risco para a pessoa cair. Então, em algumas poucas situações onde você não tem risco de queda, você pode estar utilizando ali um vidro que não seja laminado. Tá? Mas... E só um adendo, esse vidro, quando você fala do vidro laminado, ele precisa necessariamente, pode ser só o vidro duplo ou ele precisa ser um triplo laminado? Depende, vai depender muito da situação. Você pega, por exemplo, normalmente vai ser um vidro laminado, 2 lâminas, tá? Via de regra. Aí depende muito do dimensionamento do guarda-corpo, da fator de risco e aí da especificação do projeto. Mas normalmente é um vidro laminado. Agora, o fato é o seguinte, se você quer utilizar um guarda-corpo instalado de forma autoportante, o que significa isso? Um guarda-corpo onde você não vai ter aqueles caixilhos em volta com perfis de alumínio ou de aço, e somente um guarda-corpo com furos, por exemplo, e presos de forma pontual, obrigatoriamente tem que ser um vidro termotratado, ou seja, um vidro laminado de temperado. Se você vai utilizar um vidro que vai ficar encaixilhado, que tem todo um caixilho de alumínio ou de aço inox, enfim, de qualquer outro material, normalmente vai estar utilizando o vidro laminado. Então, normalmente guarda-corpo de prédio, os residenciais, a grande maioria é fabricado em vidro laminado comum. Os guarda-corpos, aqueles que vão fixados, principalmente nesses sistemas Infinity View, que eles chamam que é um perfil que vai embutido no piso, encaixado, 99% desses produtos é laminado de temperado. Uma questão que eu chamo bastante atenção para esse produto em especial. Está sendo muito difundido o uso desse produto. Alguns cuidados bem necessários para esse produto, Paulo, é a proteção da borda desse guarda-corpo. Eu vou explicar o porquê. Quando você lamina 2 vidros, você tem ali um interlayer, você tem ali um material que vai colar essas 2 lâminas e, via de regra, esse produto, o PVB, famoso PVB, que é o polivinilbutirol, é um produto que ele é higroscópico, ou seja, isso significa que ele suga umidade. Ele tem a capacidade de sugar a umidade para dentro do vidro ali. Se você deixa um vidro com borda exposta, corre-se o risco de você ter um problema de delaminação. Outro problema que pode ocorrer. Depois que você entregou o vidro para o consumidor, você instalou, você não controla o que está acontecendo. Muitas vezes, de forma involuntária, num processo de limpeza, onde você vai utilizar ali produtos químicos para poder fazer a limpeza do vidro, apesar de não recomendado, mas você não tem controle sobre isso, o simples fato de você passar álcool na borda do vidro, você pode estar danificando o interlayer, ou seja, a camada de PVB ali entre as 2 lâminas do vidro, causando a delaminação do produto. O que é a delaminação? É quando você começa a ver aquele vidro de forma... descolando uma placa do outro, aquelas bolhas, né? Aquelas bolhas, aqueles defeitos esbranquiçados. Isso é muito comum. Se você que vive viajando aí, dando uma olhada aí em alguns aeroportos Brasil afora, tem diversas aplicações, não só em aeroportos, mas em shopping centers. Você vê aí início de processo de delaminação, principalmente em vidros instalados com borda exposta. Então, assim, é recomendável... Os arquitetos ficam tudo bravos quando você fala isso, que se coloque um perfil o mais minimalista possível e tem que tomar cuidado com algumas técnicas, como por exemplo, vou colocar um perfil minimalista bem sutil ali na borda. Eu vou fazer a proteção do vidro, mas eu preciso tomar cuidado com o tipo de selante que eu vou usar para colar esse perfil, porque alguns selantes também pode ter interação com o interlayer, com o PVB. Então aí, mas para a gente não tomar muito tempo e não entrar muito em detalhes, isso é sempre bom você consultar o seu fornecedor pedindo um guia e quais são as garantias de como se dá as garantias desse produto.
tá? Mas é um produto aí que vem ganhando aí muito mercado, vem ganhando notoriedade e assim, escolha o processador correto para o seu parceiro correto que você não vai ter problema. E lembrando, né? Guarda-corpo de vidro, principalmente guarda-corpo de subidas de escada, é vidro laminado. Se você utilizar vidro temperado monolítico nessas aplicações, você está infringindo o que diz a norma. Existem situações, inclusive do corpo de bombeiro, não aprovar, não liberar a BITS para determinadas situações em que você faz a aplicação errada do vidro, enfim, da esquadria em determinadas situações. Então, em alguns edifícios comerciais, por exemplo, você tem muitas vezes vidros que são aplicados em área de fuga, que obrigatoriamente tem que ser vidro corta-fogo, vidros de escada, que muitas vezes, se for rota de fuga, tem que ser um vidro corta-fuga, que normalmente é um vidro laminado, mas não é um vidro laminado comum, não é um vidro laminado normal, não é um vidro temperado. Então, assim, o conselho é sempre, busque o profissional correto e faça a especificação de forma correta para não ter problema futuro. E barato sai caro, né, Paulo? Não adianta, eu vou comprar um guarda-corpo de um produto errado, muitas vezes simplesmente pelo fator preço, porque vai ter sempre alguém que faz mais barato. E aquele que faz mais barato, ele está atendendo todos os requisitos normativos, ele te entrega um projeto executivo, um memorial descritivo exatamente do que ele está te entregando. Tá? Essas são perguntas para ser feitas. Não, é importante essa questão de preço, né? Que você corte aí pelo menos com 3, porque às vezes um fica muito discrepante. Peraí, tem alguma coisa errada. Vamos, como você falou, né? Não existe almoço grátis. Não existe. E às vezes você quer economizar ali um almoço e o problema vem depois.